do Minuto de Sabedoria, página 145. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará um novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais, e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E assim sendo, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto. Pai de infinita bondade e amor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por estar aqui presente, por mais essa palestra, esse ensinamento, que possamos sair daqui com nossas ideias, nosso coração, nosso espírito renovados, no teu amor, na tua palavra, no teu exemplo, no exemplo do Senhor Jesus e na caridade existente no coração de Maria Santíssima. Que ela possa nos cobrir com seu manto e assistir aos trabalhos da nossa casa de oração, centelha divina, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos dar continuidade aqui para a nossa irmã Laís, que vai proferir a leitura do Evangelho no segundo Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem espinho no cravo retirá-lo? Alguém que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência e a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição humilde e difícil, para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta, em não agir com desespero, se for mal sucedido, nem com disciplina, porque isso seria mais preguiça do que virtude. Uma vez que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo. Neste caso, é egoísmo. Hoje, o Centelha Divina direciona as melhores vibrações do trabalho da noite de hoje a Alane Lourdes de Maia Almeida, a qual retornou a pátria-mãe espiritual. Alane, filha de Dona Manuce Maia, a pioneira em difundir a doutrina espírita em Arco Verde. Ela é fundadora do Oricus da Saúde. Boa noite a todos. Meu nome é Cândala, sou trabalhadora aqui do Centelha Divina. E o tema da nossa palestra hoje, na verdade, não é uma palestra, é uma conversa. É ansiedade. E por que esse tema foi trazido hoje, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém ou é portador de uma ansiedade que nos causa mal, que nos causa algum tipo de distúrbio, algum tipo de dano no nosso cotidiano, certo?
além do nosso senso comum, saber que a ansiedade está tão presente, porque nós temos dados científicos. A Organização Mundial de Saúde, em 2023, ela estimou que temos cerca de 300 milhões de pessoas sofrendo com algum transtorno de ansiedade no mundo. E o nosso país é o primeiro do ranking. Cerca de 18 milhões de brasileiros possuem algum transtorno de ansiedade, certo? Mas será que só existe a ansiedade patológica, a ansiedade que é doença? Ou existe a ansiedade normal, que a maioria de nós sente? Essa ansiedade que é fisiológica, que todos os seres humanos, em algum momento da vida, vão apresentar, ela é natural, porém ela é passageira. Então, quando é que a gente tem uma ansiedade fisiológica? É quando a gente vai ter uma entrevista de emprego no dia seguinte e no dia anterior a gente fica um pouco mais apreensivo, pensa mais um pouquinho sobre aquilo, tenta dormir mais cedo, acordar mais cedo para se organizar. É quando a gente tem uma viagem muito especial marcada, e aí a gente está sempre pensando sobre aquilo, sempre falando. Ou quando a gente está tendo algum desafio. Estou tendo um desafio na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e estou um pouco mais preocupada sobre aquilo. Essa ansiedade é dita fisiológica, certo? E a ansiedade e o que ela causa de sinais e sintomas, ele faz parte de um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Então, ela nos prepara para passarmos por situações de estresse ou de medo. O nosso organismo, ele entende, né, que temos que prestar toda a atenção naquela situação. Ele tem que nos preparar para que estejamos aptos a fugir, a lutar, a manter a nossa sobrevivência. E como é que isso acontece? No nosso organismo, nós produzimos diversos hormônios, vamos dizer assim, várias substâncias, certo? Também chamadas de corticosteroides. E esses hormônios, de uma maneira mais fácil de dizer, entre eles, tem a adrenalina. Então, a adrenalina é liberada quando nós estamos sob uma situação de estresse ou de medo. E ela vai deixar o nosso corpo preparado para aquela situação. Então, ela vai aumentar a nossa frequência cardíaca para que o sangue chegue a todos os órgãos essenciais. A nossa frequência respiratória também vai aumentar, vai ficar mais acelerada, porque nós temos que oxigenar esse sangue. O nosso tônus muscular vai aumentar, porque a gente precisa estar pronto para fugir, lutar e manter a nossa sobrevivência. Então, essa ansiedade que ocorre no momento de medo, no momento de estresse, é normal. Você vai sentir por um momento, ela vai passar e você vai continuar a sua vida. Quando é que essa ansiedade ela se torna doença patológica? Quando ela vem em excesso. E quando ela chega em momentos que a gente não está sob estresse. Nós não estamos numa situação que nos cause medo. Então, ela passa a prejudicar a nossa vida. Então, um transtorno de ansiedade é quando a gente tem medo de algo que ainda não aconteceu, de maneira contínua. E isso passa a nos causar sintomas, que podem ser tanto emocionais quanto físicos ou comportamentais. Entre os sintomas emocionais, o que a gente pode sentir? Descontentamento, desânimo, irritabilidade, inquietação, sensação contínua de que algo ruim irá acontecer, falta de domínio sobre os pensamentos e as ações. Entre os sintomas físicos, nós vamos ter a mesma descarga de adrenalina que acontece quando a gente está numa situação de medo, mesmo sem ela estar acontecendo. Então, a gente pode sentir palpitação, falta de ar, suar muito, dormência ou formigamento, certo, no corpo, espasmos no olho. Tudo isso
pode estar presente como sintoma de um transtorno de ansiedade. E tem as mudanças comportamentais, que passam a mudar o nosso cotidiano. Então, eu passo a deixar de sair de casa porque eu tenho medo de qualquer coisa. Eu acho que se eu sair de casa, eu vou morrer, eu vou ser assaltado, minha casa vai ser invadida. Ou então eu deixo de pegar aquela vaga de emprego ou entrar naquele curso universitário porque eu acho que eu vou fracassar. Então eu tenho medo de algo que ainda não aconteceu. E isso passa a modificar a nossa vida, certo? E todos esses sintomas, quando eles estão tão frequentes e intensos que eles passam a causar esses problemas na nossa vida, eles têm que ser tratados como doença, certo? Por quê? Porque ocorreu uma desregulação dos neurotransmissores que agem em diversas áreas do nosso cérebro. Então, diferente do que a gente acredita, de que a ansiedade seja só uma doença do campo emocional, ela tem sim manifestações na nossa matéria, no nosso corpo físico, certo? E como é que a ciência explica o que causa o transtorno de ansiedade? A ciência, através de diversos estudos, eles trouxeram que a ansiedade precisa de 3 fatores. Então, a genética, o comportamento humano e o ambiente, certo? Então, dentro da causa ambiental, dos fatores ambientais, desde 1950 que a nossa sociedade mudou bastante. Então, ocorreram mudanças sociais, econômicas e culturais tão intensas e velozes que o ser humano teve que acompanhar. Então, houve um aumento da carga horária de trabalho, então o ser humano trabalha mais, a gente passou a viver numa sociedade em que tempo é dinheiro. Houve um acúmulo de funções, então hoje nós somos trabalhadores, pais, mães, filhos, somos muitas vezes provedores e cuidadores de todas as pessoas da nossa casa, então passamos a acumular diversas funções. Não quer dizer que o ser humano antes não fizesse isso, mas cada vez mais nós acumulamos tarefas para serem feitas e obrigações. Houve uma perda da rede comunitária, ou seja, cada vez mais estamos individualistas. Nossos problemas e nossas obrigações não são compartilhadas mais nem entre nossos próprios familiares, quanto mais com a comunidade. E houve também um aumento da influência da mídia sobre a nossa vida. Então a mídia, ela passou a meio que reger o nosso comportamento também. E essas mudanças de ambiente no fator social, né, na sociedade que nós estamos inseridos, também levou a alterações do comportamento humano, que a gente precisou acompanhar, certo? Essas alterações. Então, nossa sociedade passou a ser mais materialista. Então, o que nos leva a sempre consumir de maneira imediata e consumir de maneira fugaz. Ou seja, eu comprei algo novo aqui, daqui a 15 dias já tem algo mais novo, mais tecnológico, melhor e que nos vende a imagem de que vai facilitar a nossa vida. Então a gente nunca está satisfeito. Nós sempre queremos o que é novo, o que vai nos deixar com uma sensação de que somos diferentes, que estamos mais preparados, que nos destacamos de outras pessoas. A imagem se tornou supervalorizada. Então, queremos passar para o outro que somos bem-sucedidos financeiramente, no trabalho, na vida pessoal, nossa família é perfeita, não temos problemas, todo mundo tem momentos de lazer maravilhosos, a gente nunca vê nada negativo sendo publicado no Instagram de ninguém.
é muito raro. A vida sempre é perfeita e as fotos sempre são as mais bonitas. E esse ideal de que nós temos que ser perfeitos em tudo e darmos conta de tudo, ele é muito bem vendido pelas redes sociais, né? Esse ambiente e esse comportamento humano, eles acabaram por gerar em nós tantas cobranças que elas são contínuas. Então, nós sempre temos que ser produtivos, temos que sim ter sucesso profissional, temos que ter sucesso na vida pessoal, certo? E quando a gente não consegue atingir essas metas, que na verdade são inalcançáveis, a gente nunca vai dar conta de tudo, surgem sentimentos e emoções negativas, como medo de ser rejeitado, sensação de desamparo, de insegurança e de frustração. Fora todas essas alterações, nós vivemos recebendo estímulos externos constantes. Então, é a resposta do WhatsApp que tem que ser imediata, é a resposta para aquele problema complexo que também tem que ser rápida. Nós nos irritamos quando não conseguimos que isso aconteça e tudo tem que ser feito para ontem. O que é para ser construído de maneira contínua, calmamente, é feito de maneira rápida e muitas vezes superficial. Então, a construção do ser ficou esquecida. O que para a gente hoje vale é a questão do ter. E nesse ter vem a busca desenfreada para essa sensação de felicidade que o materialismo muitas vezes nos vende. Fora essas questões ambientais e comportamentais, nós também temos a genética. Há estudos que comprovam que nós herdamos genes, certo? Informações no nosso DNA que nos tornam mais prováveis de desenvolver determinadas doenças. Os transtornos de ansiedade também fazem parte disso. Então, se eu venho de uma família em que eu tenho um pai ou uma mãe que desenvolveu transtorno de ansiedade ou outro transtorno de humor, certo? Eu também posso ter a carga genética que vai me deixar mais vulnerável. Falta só os outros estímulos. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu vou desenvolver. Eu preciso dos outros estímulos. Então, eu preciso do estímulo comportamental e da questão ambiental. Mas como é que o Espiritismo explica a ansiedade? Pegando essa questão genética, né, nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Então, nada é por acaso. Todas as doenças e condições a que somos submetidos têm o objetivo de nos fazer expiar erros cometidos em outras encarnações, dentro da lei de causa e efeito, certo? Ou nos pôr à prova. Não, eu realmente ainda tenho que melhorar em determinado aspecto. Então, essa condição que eu vou ser exposta nessa encarnação, ela vem com o objetivo de que eu busque minha evolução moral, de sermos pessoas melhores, de eliminarmos o mal que ainda existe dentro de nós, certo? E como isso é feito? Nós trazemos em nosso perispírito, que seria o molde do nosso corpo físico, essas informações. Tanto as marcas dos erros que nós tivemos em outras encarnações, quanto se eu tiver realmente no meu planejamento reencarnatório colocado lá, não, eu quero ser provada nessa situação. Então, essa informação vai vir contida no nosso perispírito. E no momento em que o nosso corpo físico está sendo ali no ventre materno ainda formado, esse perispírito irá influenciar na nossa carga genética, no nosso DNA. Então, eu já vou vir com essa questão do fator genético prontinho ali, vai ficar faltando só os outros fatores do transtorno acontecer, certo? Outra
reencarnatório, já ter escolhido pais que trazem essa genética. Então não precisa nem o perispírito ter a informação. O pai e a mãe já estão ali e vai chegar junto, certo? Então, quando a gente traz todas essas informações, né, a gente tem no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, a explicação, né, que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações das faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, dentro dos livros da modificação, nós temos sim a explicação por que determinadas coisas acontecem, né? E como é que a gente trata a ansiedade? A ansiedade é sim uma doença espiritual, mas que tem manifestações físicas, né? Como a gente já falou sobre a questão dos neurotransmissores que estão desregulados a nível cortical, né? A nível do cérebro. Então, quando a gente acha que está com um transtorno de ansiedade, qual é a primeira ajuda que a gente vai buscar? A material. Então, nós vamos procurar o médico físico ou o psicólogo, para que, diante dessa suspeita, eles possam fazer um diagnóstico. Porque se há alterações físicas, alterações dos nossos neurotransmissores, então o uso de medicação tem sim uma finalidade. Ela vai tentar regular novamente esses neurotransmissores, certo? E vai fazer sim uma parte importante do tratamento. Quem vai definir isso junto com o paciente é o médico, tá? O psiquiatra, o neurologista, o clínico geral, qualquer médico que esteja apto a tratar aquele paciente, certo? Além do médico, os psicólogos, certo? Os psicanalistas, todos eles trazem terapias que nos ajudam a repensar alguns pensamentos distorcidos que fazem parte da mente do ansioso. Então, o ansioso sempre está pensando que está sendo julgado. Eita, será que se eu não der certo nisso, o que é que a sociedade, o que é que fulaninha vai falar sobre mim? Eu vou mostrar uma imagem fracassada. Eita, fulaninha está com... Será que fulaninha está com raiva de mim? Ela falou comigo hoje. Então, o ansioso, ele está sempre tentando adivinhar o que o outro está pensando. Ele também tenta controlar tudo. Então, quando algo que ele quer manter sob o seu controle, aquilo ali já dá um bar. Eita, isso deveria ter acontecido dessa maneira, aconteceu dessa. Será que não é uma incompetência minha? Isso aqui era para eu ter feito, mas isso não está bem feito, nunca tá perfeito. Isso aqui eu poderia fazer melhor. Então ele se cobra demais, ele tenta adivinhar o que o outro fala, o que o outro está pensando sobre ele tenta controlar todas as ações ao seu redor, certo? E isso como é que a gente vai conseguir tratar? Com a ajuda das psicoterapias, certo? E na questão espiritual, como é que a gente pode fazer, né? Primeiramente, repensar nosso comportamento. Dificilmente o ambiente ou a sociedade que a gente está inserido irá mudar, certo? Nós nunca vamos deixar de ter essas influências, de ser cobrado excessivamente, de ter sempre que ser bem sucedido. Isso dificilmente vai mudar, ainda vai levar diversas e diversas gerações para que a nossa sociedade mude esse pensamento, ok? Então é o nosso comportamento que a gente tem que alterar, né? Vai ser fácil? Não.
porque os mesmos estímulos vão continuar. Mas cabe a nós perguntar: a felicidade que eu busco no plano terrestre é real? Nosso comportamento, que muitas vezes se torna compulsivo, ele vai ocupar esse vazio que a gente sente? E aí a gente vai buscar a resposta no Livro dos Espíritos. Na pergunta 920, que Kardec realizou aos Espíritos, ele pergunta: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? E eles respondem: não, porque a vida ela lhe foi dada como prova ou como expiação. Mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto lhe seja possível sobre a terra. Então, essa felicidade plena que a gente busca, ela não vai ser conseguida aqui, porque não é essa a nossa finalidade. Nós somos espíritos, nós estamos sobre uma experiência de matéria. Compreende-se que o homem será infeliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ou seja, só quando todos nós estivermos numa condição melhor moral, né? Mas enquanto isso não acontece, ele não pode desfrutar de uma felicidade relativa, e eles respondem: o homem é quase sempre o responsável por sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permite da sua existência inferior. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje são fruto da nosso próprio comportamento. E não só em relações anteriores, mas também dessa. Então, tem coisas que nós Então, tem problemas que o nosso próprio comportamento traz e que acabam piorando essa questão da ansiedade, né? E nesse plano, o que é que a gente pode buscar? A gente vai sim buscar a felicidade, sabendo que ela não é a felicidade real, porque a gente só vai ter realmente no plano espiritual. Mas nós vamos buscar aqui a paz que uma vida reta, com a vida buscando a evolução moral e que a dignidade pode nos dar, tá? Então, as drogas, as relações sexuais, o consumismo, eles não vão conseguir suprir esse vazio que muitas vezes nós sentimos e que são sim, que vem sim causar uma piora dessa ansiedade, certo? Então, nada do que a gente faz na vida material vai nos tornar mais felizes ou vai se comparar à felicidade real do plano espiritual. Mas a gente pode sim ter momentos de paz, de tranquilidade e de felicidade dentro do que a experiência material nos permite, né? O ansioso, além de ter essa preocupação excessiva com o futuro, geralmente também falta confiança em si mesmo,
primeiramente, e posteriormente na providência divina, certo? E isso gera o medo do futuro e do fracasso. Porém, a doutrina dos Espíritos veio trazer para a gente diversas verdades que afastam esses pensamentos distorcidos, certo? Primeiramente, o amor e a misericórdia divinos, eles são infinitos. Nós nunca estamos desamparados. Se algum problema surgir, pode ter certeza que Deus vai nos dar as faculdades necessárias para que ele seja superado. Então, estabelecer essa relação de confiança com o nosso Criador, saber que não estamos desamparados, que a misericórdia dele é infinita, é uma das verdades que faz com que a gente, o ansioso, acalme seu coração, certo? Se falharmos, nós temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de apagar essa falta. Então, essa não é a nossa única chance. Nós temos diversas encarnações para nos melhorarmos. Quer dizer que a gente vai, então, nessa encarnação não vou fazer nada, eu vou só realmente me ligar ao materialismo, eu não vou procurar me melhorar moralmente, eu não vou procurar me melhorar intelectualmente, eu vou só viver na bagaceira, como a gente diz. Claro que não, porque a gente tem que honrar aquela chance que nos está sendo dada. Mas, ao mesmo tempo, saber que a misericórdia de Deus é infinita e que Ele não vai nos condenar eternamente por uma falha em que só tivemos uma chance de acertar. Ele sabe os filhos que Ele tem, Ele sabe que nós somos ainda imperfeitos, certo? Errar perante a lei divina é normal no nosso nível evolutivo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos estão no mesmo nível evolutivo. Alguns têm problemas em algumas áreas, outros em outras. Mas não quer dizer que aqui alguém tem uma moral suficiente para julgar o outro. Nós estamos todos no mesmo barco. Mas sabendo que persistir nesse erro, ele nos atrasa. O nosso destino é a felicidade plena junto do Pai. Mas a gente precisa galgar, procurar evoluir até chegarmos nesse nível. Nós somos almas imortais. Então, não é uma encarnação, não é uma chance. Nós sempre vamos ter diversas chances de nos melhorar. A nossa evolução, ela pode até estacionar. Retroceder, não. Então, não precisa a gente achar que está assim, estou piorando, estou causando ainda mais estou retrocedendo na minha evolução. Você pode até estacionar, mas retroceder não. Algum nível de evolução você tem. Outro ponto que a gente também tem que pensar é na questão vibracional, certo? Considerando que os semelhantes atraem seus semelhantes, quando a gente se rende à ansiedade, nós entramos em sintonia com outros encarnados e desencarnados que também vibram nessa mesma onda de inquietação, de angústia, de nervosismo, certo? De não ter controle sobre seus próprios pensamentos. Então, isso agrava ainda mais o nosso estado íntimo. Porém, quando Jesus fala vigiai e orai, também é vigiar a si mesmo. E saber que quando nós estamos entrando naquele estado, a gente tem que fazer com que essa vibração mude. Sair dessa zona vibracional. E como é que a gente pode fazer isso? Fazer uma prece, realizar meditação, buscar o controle da sua respiração, ler uma passagem edificante,
realizar atividade física que consiga extravasar e mudar aqueles pensamentos, certo? Então, tudo isso são formas da gente nos melhorar, certo? De buscar que a gente saia daquela zona vibracional e está entrando em sintonia com outros espíritos, com outros encarnados, que também estão na mesma sintonia, que estão na mesma faixa vibracional e que vão acabar piorando essa ansiedade. Dentro da medicina, nós temos diversos tipos de terapias, mas existem algumas coisas que são comuns, que não necessariamente a gente precisa da orientação de um profissional. É claro que precisa, certo? Em algum momento, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, ele vai realmente conduzir todo o nosso tratamento, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer e que ajudam até a sair dessa zona vibracional, quando a gente está começando uma crise. Então, exercícios de respiração, como eu já tinha falado, tentar controlar a sua frequência de respiração. Quando a gente está ansioso, uma das primeiras coisas que muda é a nossa frequência respiratória. A gente passa a ter respirações curtas e rápidas. Então, tentar se concentrar e controlar melhor essa frequência respiratória é um dos exercícios, certo? Que melhoram bastante. A meditação. A meditação não é algo que eu vou dizer, vou começar a meditar hoje, já vou conseguir ficar ali meia hora meditando. A nossa mente, principalmente a do ansioso, ela é extremamente inquieta. Então, a gente pode começar com 5 minutos, certo? Há diversos vídeos no YouTube ensinando meditação, certo? Então, tudo isso vai sim nos ajudar. O relaxamento muscular, certo? Existe uma técnica chamada relaxamento muscular progressivo, em que ele ensina a nos aliviar a tensão muscular. É também uma forma de você perceber que hoje eu estou mais ansioso. Vou tirar 20 minutinhos, colocar ali um videozinho no YouTube com as orientações de um profissional, de um psicólogo, e vou fazer a técnica do relaxamento para tentar tirar o meu foco daquela ansiedade, do que está me causando ansiedade, certo? Então, dentro de tudo isso, a gente ainda tem que pensar que o ansioso, ele enxerga muito seus problemas e o que pode acontecer, certo? Então, nós temos diversos pensamentos distorcidos. Então, ele sempre vai pensar que aqueles problemas estão girando em torno dele e cabe a ele consertar, muitas vezes trazendo para si ainda mais responsabilidade. Então, enxergar além de você e tentar retirar esse foco no eu ajuda bastante, né? Então, em nosso plano, todos nós estamos no mesmo nível. Então, enquanto eu estou pensando nos problemas que ainda podem acontecer, há outros irmãos que estão passando por situações realmente complicadas. E que quando a gente tira o foco do eu e vai ali ajudar um irmão que está passando fome, que está desesperançoso, que está sofrendo com o vício, tudo isso retira o foco da gente nesse egoísmo que a gente tem muitas vezes de achar que nós somos, que os problemas só acontecem com a gente. Aí a gente começa a enxergar que o outro muitas vezes passa por problemas bem piores. Então, buscar exercer a caridade e abrir a mão e estender a mão a um irmão também faz parte do tratamento da ansiedade, certo? Porque, como diz Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então, não querendo colocar a ansiedade como algo que é fácil, não é.
pessoas que sofrem de ansiedade, têm um sofrimento psíquico grave, muitas vezes não recebem o acolhimento necessário. Então, quando você enxergar alguém próximo a você sofrendo de ansiedade, entenda que realmente aquele sofrimento é real, não é algo que ele está inventando, não é algo que ele está fazendo drama. Aquele paciente, aquela pessoa, está num sofrimento real. Essa angústia, ela vai acabar minando, ela acaba com as forças daquela pessoa, ela mina a confiança dela. Ela deixa de acreditar que é capaz de realizar suas funções, que é incapaz de realizar seus sonhos. Ela passa realmente a viver num estado de angústia e de medo constante. Então, a gente estender a mão a esses irmãos é também uma forma da gente melhorar a nós mesmos, certo? Então, hoje foi bem rápido, eu falo muito rápido também. Queria saber se algum de vocês tem alguma pergunta, se queria completar alguma fala, colocar mais alguma coisa, certo? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, que alguma das informações que eu trouxe aqui tenha aberto o seu olho para um problema que você está sentindo, ou que tem um parente apresentando ou um amigo, que isso possa fazer com que você se sinta acolhido e que veja que não é só você que sofre disso, que o mundo hoje que nós vivemos é realmente adoecedor e que a gente tem sim que procurar ajuda e se deixar ser ajudado, tá? Que Maria de Nazaré possa nos orientar hoje e sempre e que todos nós hoje saiamos daqui com um pouquinho mais de esperança de que realmente nós possamos nos melhorar e vencer todas essas batalhas que a gente veio com a missão aqui de enfrentar nesse plano. Palestra da nossa irmã Pamela, que trouxe o tema de ansiedade, abordou sobre duas vertentes a questão desse transtorno tão presente no nosso dia a dia, né? Na nossa vida material, mas também presente na nossa vida espiritual. A gente vê, como ela bem trouxe, o ponto das questões materialistas de hoje, do imediatismo, a questão da aprovação, né, que é muito importante, que a gente vê e encontra isso muito nos jovens de hoje em dia também como nos adultos. Não é uma coisa restrita apenas para quem está iniciando a vida agora, mas digamos que seja mais incisivo e mais grave nessas situações com essas pessoas, né? Porque estão em formação. Então, eu queria deixar um alerta, né, para quem é pai, para quem é mãe, que está observando o comportamento de um filho de uma forma estranha, né, de uma forma mais rebelde. De repente a gente pensa que é coisa da adolescência, que é questão hormonal, também, mas aí pode estar presente um desses transtornos, né, que Pamela trouxe, né, uma dessas causas, tanto espirituais como materiais, né? E levantar também a questão que aqui na casa nós temos funcionando, inclusive hoje, o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, né, em parceria com a casa aqui com Centelha Divina, e levantamos justamente essa questão também aqui, presente em nós, pacientes e trabalhadores que lidamos também com esse tipo de transtorno, né? Nós temos a procura aqui grande de pessoas que trazem essa patologia, esse transtorno psíquico. Então é algo que a gente tem que levar a sério, a gente tem que considerar, porque ao nosso lado, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, entre os nossos amigos, acontece. E não é uma coisa simples que tem que ser vista como algo efêmero,
tratado como algo banal, é algo sério, que a gente tem que levar em consideração e que nós, presentes na vida dessas pessoas, a gente também tem o papel e o compromisso, porque nada é por acaso. Então, se a gente tem essa pessoa presente ali no nosso convívio, na nossa vida, é porque a gente tem um papel sim de procurar ajudar ela de alguma maneira e assim também nos ajudar, né? Parabenizar Pamela pela palestra, foi muito explicativa, pelo menos para mim, e também trago esse transtorno, deu para esclarecer muita coisa, acredito que para muita gente aqui também. E assim a gente vai se ajudando, né? Vai estendendo a mão um para o outro e a gente vai caminhando junto, né? Eu queria trazer alguns avisos aqui da casa. Nas quintas-feiras, como hoje, nós temos a palestra a partir das 8 horas, com duração de 1 hora. Em seguida, às 9 horas, nós abriremos a Câmara de Paz. Lembrar também que nas quintas-feiras, a partir das 7 horas, dá início ao atendimento do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, aqui na casa. Então, quem estiver necessitando ou quiser conhecer esse trabalho, pode estar chegando aqui na próxima quinta, um pouquinho antes das 7, procurando a nossa equipe ali fora, que eles vão orientar direitinho como é que faz para a gente ter, para vocês terem o atendimento também do Hospital Espiritual. No domingo, no próximo domingo, quinzenalmente, teremos também atendimento do Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, a partir das 8 da manhã. Né? Então, aqueles que já são pacientes e os que não são também, que se sentirem tocados e acharem necessário, pode vir a partir de 8 horas. Estaremos aqui presentes, toda a equipe da espiritualidade que rege essa casa, para poder prestar esse atendimento nesse próximo domingo, atendimento que acontece quinzenalmente. Então, de domingo a 15, estaremos presentes também aqui com o Hospital Espiritual. Lembrar também que temos um estudo aberto ao público, o estudo do Livro dos Espíritos, que acontece na quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, com duração de 1 hora, vai até as 21 horas. Quem desejar conhecer mais sobre a doutrina espírita, que tem essa curiosidade, que tem esse interesse, que tem essas questões aí dentro de si, que busca respostas e que se sente tocado, sinta-se convidados para estar aqui na próxima quarta, a partir das 8 horas, para o estudo aberto do Livro dos Espíritos. Avisar também que temos a campanha do quilo, sempre no segundo sábado. Não está tendo mais uma data pré-estabelecida, mas sempre é avisado na quinta-feira anteriormente a campanha do quilo. Era para ter acontecido no sábado passado, mas por conta das chuvas aqui em Arco Verde não pôde acontecer. Quem se interessar, a partir das 13 horas da tarde, a equipe já está presente aqui, se reúne aqui, para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho que beneficia não somente aquelas pessoas que vão receber esses alimentos, né, essas cestas básicas, mas eu gosto de lembrar também que principalmente a nós mesmos, que necessitamos desse exercício de humildade, necessitamos dessa caridade conosco, de podermos olhar a situação do nosso irmão, né? Situação não somente material, mas também espiritual, porque não é somente ir lá e pedir o alimento, a gente também procura levar uma palavra, um conselho, da maneira que nós podemos ofertar de forma melhor, né? Então é isso. Encerrando agora a palestra, esse momento da palestra, nós teremos o momento do passe. Quem desejar receber o passe pode aguardar no seu lugar, a câmera de passe estará aberta e a gente vai chamando conforme a ordem, ok? Então, eu queria convidar todos novamente para a gente se conectar com a espiritualidade, com Deus, que possamos fechar os nossos olhos nesse momento, possamos olhar com gratidão o dia de hoje, que
possamos ter a calma que Jesus nos ensina dentro do seu Evangelho, diante das situações adversas da nossa vida. Que possamos ter sempre esse olhar mirado para o farol, para o farol, nosso guia, nosso mestre superior, nosso irmão maior, que é Jesus Cristo. Que possamos buscar sempre o seu exemplo de calma, de paz, que busquemos na nossa vida essa paz, longe dos atritos, longe dos problemas, longe da materialidade, do materialismo. Que possamos sempre refletir, respirar fundo, saber que estamos amparados a todo tempo, que temos esse socorro fisicamente e principalmente espiritualmente. Agradecer a Ti, Senhor, por esse dia, por essa palestra, por esse tema trazido hoje, que vai ajudar a esclarecer a mente de tantas pessoas que necessitam. Agradecer a Ti, Jesus, pelo consolo, pelo trabalho dessa casa. Agradecer a Maria Santíssima e pedir que todos aqui presentes estejam sendo acompanhados por Ti, Senhor, para os seus lares, que as suas famílias sejam abençoadas e que possamos assim continuar a nossa caminhada evolucional aqui nesse plano, sempre com pensamento em Ti como exemplo maior. Que assim seja.